Em todo o início de temporada, o que mais vemos são notícias sobre contratações e reforços dos clubes, com os torcedores criando expectativas em cima dessas contratações, com a esperança de que o reforço anunciado tenha bom desempenho e ajude a equipe a alcançar os objetivos na temporada. Muitas vezes um reforço badalado não entrega o esperado e acaba aqui por ofuscado por outro reforço que foi contratado sem grande alarde ou grandes expectativas. E como estamos falando sobre este assunto no vídeo de hoje, vamos voltar no tempo, exatamente há 10 anos atrás, e relembrar quem foi o principal reforço do seu time no início do ano de 2014. Só que antes, deixe o seu like para ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Só lembrando que não vamos entrar em maiores detalhes sobre como foi o desempenho do jogador no decorrer do ano, já que muitas vezes o jogador foi anunciado cercado de expectativa, mas que no fim das contas não deu certo. Vamos começar pelos times do Rio de Janeiro, e o Botafogo em 2014 estava de volta à Libertadores após quase 20 anos. Isso mesmo, o Fogão estava sem jogar a principal competição do continente desde o ano de 1996. Como principal reforço no começo da temporada, o Botafogo foi até o Japão e repatriou o meio-campo Jorge Wagner, que em anos anteriores teve ótima passagem pelo Internacional e principalmente pelo São Paulo. Campeão da Copa do Brasil de 2013, o Flamengo também marcou presença na Copa Libertadores em 2014, quando, assim como o Botafogo, caiu precocemente na fase de grupos. O Mengão anunciou alguns reforços no início da temporada, como o argentino Lucas Mugni, o zagueiro Eraso, dentre outros, mas o principal reforço e que chegou com expectativa foi o meio-campo Elano, que veio emprestado do Grêmio. O Fluminense em 2014 manteve a base de alguns jogadores do plantel vencedor dos anos anteriores, como Fred, Diego Cavalieri, Wagner, dentre outros medalhões, e mesclando com a juventude da base de Xerém, fez uma temporada sem grandes problemas no Brasileirão, situação diferente do que houve em 2013. O principal reforço para 2014 foi o meia argentino Dario Conca, que já estava confirmado como reforço para a temporada desde o final de 2013. O Vasco, no começo de 2014, juntava os cacos e buscava uma reconstrução após ser rebaixada pela segunda vez em sua história no Campeonato Brasileiro. E com problemas financeiros, grandes contratações para a Série B acabaram não acontecendo no início da temporada. A maior e mais badalada no início do ano foi o acerto com o bom goleiro uruguaio Martin Silva, que veio contratado junto ao Olímpia, vice-campeão da Libertadores de 2013. O Bragantino é quem abre a lista dos clubes de São Paulo, e no ano de 2014, o Massa Bruta vivia situação bem diferente da vivida em dias atuais, já que não contava com patrocínio badalado e cheio da grana, além de estar disputando a Série B. O reforço mais badalado anunciado no início da temporada foi o atacante Mota, que fez sucesso com as camisas de Ceará e Cruzeiro, além de ter jogado anos e anos no futebol da Coreia do Sul. Após um segundo semestre de 2013 conturbado, o Corinthians em 2014 trocou de técnico, anunciando a saída de Tite e a chegada de Mano Menezes. E fora da Libertadores, o Timão teve apenas a Copa do Brasil, o Brasileiro e o Paulistão no calendário. A contratação mais badalada no início do ano foi o volante Elias, que já havia atuado pelo clube em tempos passados e que na temporada anterior, a de 2013, havia sido um dos principais jogadores do Flamengo no título da Copa do Brasil. Vivendo situação bem diferente da atual, o Palmeiras em 2014 retornava à Série A após mais uma vez disputar a segunda divisão. E o ano de 2014 era especial, já que o clube na época estava comemorando o centenário. Muitas contratações desembarcaram no Alviverde, com a mais badalada no início do ano sendo o meio-campo Bruno César, que após fazer sucesso no Corinthians jogou pelo Benfica, pelo Al Ahly da Arábia Saudita e foi repatriado pelo Verdão no ano do centenário. O Santos iniciava 2014 com muita bala na agulha, já que na temporada anterior havia acertado a venda de Neymar ao Barcelona, e era necessário reforçar o time visando as competições em disputa no calendário. O maior reforço para a temporada foi o atacante Leandro Damião, que vinha fazendo bastante sucesso no Internacional e já com passagem pela seleção brasileira. E para tirar o jogador do Inter, o Santos, em parceria com a Doyen Sports, desembolsou a bagatela de 12 milhões de euros. Na temporada de 2014, o São Paulo, assim como os 4 rivais do estado, ficou de fora da disputa da Copa Libertadores. Aliás, em 2014 foi a última vez que a principal competição do continente não contou com equipes de São Paulo, e isso mostrou bem como foi o péssimo nível daquela edição, vencida pelo San Lorenzo. O reforço mais badalado no começo do ano foi o atacante Alexandre Pato, que em baixa no Corinthians foi envolvido numa troca pelo meio-campo Jadson, que se transferiu para o Timão. O América Mineiro, presente na Série B na temporada de 2014, fez contratações pontuais visando conquistar o acesso, e ele até veio no campo, mas por conta de escalação irregular do jogador Eduardo, o Coelho perdeu 6 pontos e ficou de fora do grupo dos 4 que subiram para a Série A. A maior contratação para a temporada foi o atacante Obina, velho conhecido das torcidas de Flamengo e Atlético Mineiro, com o jogador em 2014 estando com 31 anos.
O Atlético Mineiro em 2014 era ninguém menos que o atual campeão da Libertadores, e para defender o título, o Galo manteve a base campeã do ano anterior e fez contratações pontuais para agregar ao elenco. A contratação mais badalada no início do ano foi a do zagueiro argentino Nicolás Otamendi, que após anos no Porto foi comprado pelo Valência e repassado por empréstimo ao Atlético. Mas a passagem durou pouco, apenas 6 meses, o suficiente para deixar a torcida atleticana com saudades. Se o Atlético vivia boa fase em meados da década de 2010, o mesmo pode se falar do Cruzeiro, que era o atual campeão brasileiro e com mais um título nacional sendo conquistado ao final da temporada. A base de 2013 foi mantida, com algumas contratações e oportunidades de mercado acontecendo, e o reforço de maior destaque no início de 2014 foi o atacante Marcelo Moreno, que após uma temporada em baixa no Flamengo veio emprestado pelo Grêmio, que era o dono do seu passe. O Grêmio, em 2014, ainda vivia naquela agoniante fase sem títulos expressivos conquistados, com apenas boas campanhas no campeonato estadual e também no brasileiro, onde havia terminado com o vice-campeonato em 2013. Muitas contratações aconteceram no decorrer do ano, mas o reforço mais destacado no início da temporada foi o atacante Dudu, na época com 22 anos, e o contrato foi de empréstimo de uma temporada junto ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, detentor do seu passe. O Internacional em 2014 resolveu reformular seu elenco com a chegada e saída de muitos jogadores, além da contratação do técnico Abel Braga, tudo isso a fim de amenizar a temporada ruim de 2013, quando foi apenas o 13º colocado no Campeonato Brasileiro. O reforço contratado cercado de expectativas no início de 2014 foi o volante chileno Charles Arangues, que vinha de ótimas temporadas pela Universidade de Chile e também já sendo convocado para a seleção de seu país. Em 2014, o Juventude teve no calendário apenas a disputa do Campeonato Gaúcho e também da Série C do Brasileiro. Tanto é que em outubro o clube já estava de férias sem mais nenhuma competição para disputar. Sem muito dinheiro, contratações modestas aconteceram. E a que podemos destacar como a mais badalada foi a do zagueiro costarriquenho Alexander Robinson, que há anos vinha defendendo o Saprissa de seu país. 2014 foi o ano do centenário do Ceará, e conquistar pelo menos um título estava nos planos da diretoria, com o estadual sendo ganho e com o vice-campeonato da Copa do Nordeste acontecendo, onde perdeu o título para o Sport. A diretoria fez contratações visando reforçar o elenco, e o reforço de maior destaque foi o centroavante Bill, que em anos anteriores havia defendido as camisas de Corinthians, Coritiba e Santos. Na atualidade, o Fortaleza é um time consistente e que vem se confirmando cada vez mais como time de Série A. Tudo isso sendo resultado do belo trabalho feito pela atual diretoria. Em 2014, a história era diferente, com o Leão ainda tentando sair do calvário da Série C. E como reforço mais badalado no início da temporada, a diretoria anunciou a contratação do experiente volante Correa, que em anos anteriores havia passado por Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e em 2013 jogou na Portuguesa. O Bahia disputou a Série A em 2014, mas fazendo campanha ruim terminou entre os rebaixados. Campeão baiano naquela temporada, a contratação de maior destaque no início do ano foi o atacante argentino Max Biancucci, que em 2013 havia tido bela passagem pelo rival Vitória, e o anúncio foi feito ao lado do seu irmão Emanuel Biancucci, e como não deve ser novidade para ninguém, os dois são primos de Lionel Messi. O Vitória, em 2014, teve o mesmo destino que o Bahia ao final da temporada, já que juntos foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. Vice-campeão estadual, o Leão teve desempenho ruim nas outras competições da temporada, chegando até mesmo a cair precocemente na primeira fase da Copa do Brasil. Sem contratações impactantes no início da temporada, o reforço mais badalado anunciado foi o meio-campo Hugo, ex-jogador de Corinthians, Grêmio e São Paulo, com ele assumindo a camisa 10. 2014 começou com o Náutico buscando reconstrução depois de protagonizar a pior campanha de sua história na Série A ao terminar na lanterna, somando apenas 20 pontos na edição de 2013. Muitos jogadores foram dispensados e outros contratados, e o reforço de maior destaque no início da temporada foi o veterano zagueiro Luiz Alberto, que havia feito uma bela temporada de 2013 a serviço do Atlético Paranaense, finalista da Copa do Brasil e terceiro colocado na Série A. 2014 foi o ano do centenário do Santa Cruz e a expectativa para a temporada era grande, já que o clube, uma temporada antes, em 2013, havia conquistado o título da Série C, retornando assim para a Série B, e também foi campeão pernambucano. Entretanto, 2014 passou em branco, sem nenhum título conquistado, e se tratando de contratações, a mais impactante na temporada foi a do atacante Léo Gamalho, artilheiro do time no ano. O Sport, em 2014, estava de volta à Série A, agora para ficar, e começando muito bem a temporada com as conquistas da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano, a expectativa para uma boa colocação na elite era grande. Contratações foram feitas para a maratona de jogos, e a de maior destaque no início do ano foi o retorno do zagueiro e ídolo Durval, que retornou à Ilha do Retiro após anos defendendo o Santos, onde conquistou muitos títulos ao lado de Neymar.
Em 2014, o Atlético Goianiense teve 3 competições em disputa no calendário, sendo elas o Campeonato Goiano, onde foi campeão, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B, onde até chegou a brigar pelo acesso, mas acabou ficando mesmo na 7ª posição. Contratações sem maiores impactos foram feitas no início do ano, e foi o atacante Júnior Viçosa, emprestado pelo Grêmio, e que na temporada anterior havia defendido o rival Goiás, o nome de maior peso dentre os reforços. O Goiás, em 2013, havia feito uma bela temporada, terminando em 6º no Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil e também campeão estadual. E desta forma, muitos destaques do time acabaram saindo e muitos outros jogadores foram contratados para repor as saídas em 2014. Foi o meia Carlos Alberto a contratação de maior destaque no início da temporada, com ele desembarcando no Goiás ainda com 29 anos de idade, embora a sensação era de que ele fosse um veterano, pois já havia rodado por vários times do Brasil. O Remo, em 2014, disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, equivalente à 4ª divisão, mas sem conquistar o acesso entrou de férias ainda no mês de outubro. Campeão paraense em cima do rival Paysandu, o Remo fez modestas contratações para a temporada, e o nome mais conhecido dentre os reforços foi o atacante Leandrão, de 30 anos, que, repatriado, estava atuando no futebol de Israel. 2014 foi o ano do centenário do Paysandu e presente na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, um dos objetivos na temporada era conquistar o acesso, que acabou se concretizando ao terminar com o vice-campeonato perdendo a final para o Macaé. O Paysandu também foi vice-campeão estadual e da Copa Verde, acumulando um trivice em 2014. Muitos jogadores foram contratados, mas não teve nenhum nome impactante e de peso, e o jogador de maior destaque que desembarcou no início do ano foi o centroavante Lima, que vinha de ótima passagem recheada de gols pelo Joinville. O Avaí alcançou o principal objetivo na temporada de 2014, que foi o acesso à Série A depois de 4 anos, e com muitas contratações durante o ano, o clube não teve nenhum nome de peso ou de destaque internacional desembarcando na ressacada. No início do ano, o reforço que veio para agregar ao elenco foi o atacante Roberto, que já havia tido uma boa passagem pelo Avaí em temporadas anteriores e que em 2013 estava no futebol da Coreia do Sul. A Chapecoense, em 2014, estava de volta à Série A após muitos anos, com a última aparição do clube na elite sendo ainda na década de 70, mais precisamente no campeonato de 1979. A Chape manteve alguns jogadores que ajudaram no acesso à elite em 2013, com alguns nomes pontuais sendo contratados, e o reforço que mais chamou a atenção em janeiro foi o meio-campo Regis, promessa das categorias de base do São Paulo e que em 2013 havia tido boas atuações pelo América de Natal. O Criciúma, em 2014, estava na Série A, situação igual à da atual temporada, e um dos candidatos ao rebaixamento, a projeção acabou se concretizando, com o Tigre terminando na lanterna. Vários jogadores foram contratados durante o ano, mas o reforço mais badalado foi o veterano meio-campo Paulo Baier, de 39 anos, que retornava ao Criciúma após rodar por vários clubes do Brasil. O Figueirense foi mais um time de Santa Catarina que disputou a Série A do Brasileiro em 2014. E campeão estadual naquela temporada, o clube fez muitas contratações ao longo do ano em busca de se manter na elite e evitar certo sofrimento. O reforço de maior destaque contratado no início da temporada foi o meio-campo Marcos Assunção, especialista em bola parada. Aos 37 anos e vindo de temporadas de destaque pelo Palmeiras, ele em 2013 havia jogado pelo Santos. Bom, pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esquece também de deixar a sua opinião nos comentários.